Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Vamos aguardar só mais um pouquinho, pessoal que ainda está entrando. Eu e Márcia queríamos primeiro agradecer a Nalva e a todo mundo que está encabeçando essas classes que vão acontecer, que já começaram a acontecer. Semana passada, a Bárbara acabou apresentando uma aula para nós extremamente agradável, né? A intenção é que essa nossa conversa seja assim, uma conversa e algo leve e agradável para, primeiro, reafirmar o nosso desejo por doTERRA e mostrar que é algo simples. Precisa, como eu sempre falo, de comprometimento e foco, mas é possível e passível de todos nós fazermos e propagarmos isso à frente. Então, Nalva, acima de tudo, gratidão pelo convite, gratidão pelas horas dedicadas a nós, né? Hoje nós tivemos a abertura do Clube Silver. Acho que vem novamente um grande desafio, como em tudo na doTERRA, mas acho que vai ser extremamente produtivo para todos nós, né? A Nalva devia estar no Clube Silver agora também, né, Nalva? Oi, sim, eu estava lá. Então, hoje eu me propus a falar um pouco sobre cadastrador e patrocinador. Na realidade, é puxar a conversa sobre o que muitas vezes quem está iniciando, né, acaba cadastrando alguém, um novo membro, e aí, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouco das promoções que a doTERRA está fazendo esse mês. Vou dar uma pincelada muito breve na minha história e na da Márcia, né? E depois eu passo assim diretamente para a apresentação. Mais uma vez, pessoal, boa noite. Obrigado por estarem aqui conosco, quem já chegou na sala e quem vai chegar mais à frente, né? A nossa história, minha e da Márcia, começa principalmente com o desejo da Márcia de sempre cuidar de nós todos. De mim, das nossas filhas, netos e netas, ou neto e neta, né? E da família em si, mães e tudo mais que vem. E com isso, ela, num post de Instagram de uma prima dela de Passo Fundo, ela viu algo mencionando sobre a melhora do primo dela, do filho dessa prima, né, em relação à bronquite que ele tinha. Ela foi atrás, conversou com essa prima. No meio disso, ela teve também notícias de mudanças em algo para a pele, e meninas, vocês sabem como são, né? Gostam sempre mais de se cuidar do que os homens, se cuidam mais realmente. E aí ela fez uma encomenda com essa prima e pediu que viesse para cá. Eu sempre fui um cara que tive muita dor de cabeça e ela pediu para vir hortelã-pimenta. Eu estava principalmente, porque a Márcia já era aposentada, eu estava procurando alguma coisa para fazer em relação a empreender, né? Mas jamais tinha feito algo parecido com MMM. Sequer tinha lido a respeito. E confesso para vocês que não acreditava muito, não. Um dia eu chego em casa com dor de cabeça, sem falar para a Márcia, mas ela vê que eu vou direto para a caixa de medicamentos. E aqui eu estou sendo muito sucinto, tá, pessoal? Para não me tornar maçante. Ia para a caixa de medicamentos e a Márcia, na mesma hora, não, Sandro, vem cá, cheira aqui. E me deu hortelã-pimenta para inalar. Eu inalei, porque era a Márcia que estava me dando, senão eu não teria inalado, acho que da maneira que eu inalei nunca, né? Ou seja, extremamente cético. Eu teria que ver para crer, mas eu só viria para crer com a Márcia fazendo isso. E aí, dentro de 1 minuto e meio a 2 minutos, a 2 minutos e meio, a minha dor de cabeça, que naquele dia era uma enxaqueca, eu senti uma diferença. Ela aliviou de alguma maneira. A Márcia esperou mais uns 2 minutos, cheira novamente. Eu cheirei,
e mais os 2 minutos ela quase que zerou. Enfim, aquilo mexeu comigo, né? Naquele momento foi algo que me tocou. E a Márcia aí me falou dos olhos, que ela já estava pesquisando já há algum tempo. Aí aumentou a pesquisa dela, porque depois disso aconteceram outros fatos, e eu fui para a internet pesquisar sobre a empresa, sobre o negócio da Doterra. Basicamente, eu só encontrei coisas boas quando no que eu me recordo, né? E aí, vamos nos cadastrar. Márcia, eu acabei lendo a respeito, né? E vi das vantagens. A Márcia já sabia um pouco também. Acho que achamos algo para fazermos, e juntos, né? E aí nos cadastramos. Procuramos alguém, ninguém nos ofereceu Doterra. Eu acho que talvez o nosso grande diferencial seja esse, por estar e ser tão apaixonado pelo produto e pelo negócio Doterra. É que a gente foi atrás de fazer esse cadastro, né? Nos cadastramos, no meio disso conhecemos pessoas e alguns parceiros de negócio que aos poucos vão se tornando parte da nossa história, então são parte da nossa história, sim. Eu não vou citar nomes, tá, pessoal, porque senão eu posso esquecer algum ou outro, mas eu já vi que uma delas está na sala. Enfim, deixa eu ver se tem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mais de uma pessoa na sala, enfim. E aí, no meio disso, começa a nossa história com Doterra. Cada vez a gente consegue ter mais resultados, né? Fomos apresentando para a família, e é como alguns falam, alguns líderes nossos, né? Gerosni sempre fala, a família geralmente é uma das últimas que vai caminhar conosco nessa empreitada, e realmente isso é uma verdade, né? Enfim, e ali nos vimos envolvidos com essa história. A Márcia se viu muito dentro desse projeto, porque ela sempre foi uma cuidadora, como ela é da área de enfermagem. A aposentadoria dela que ela vislumbrava acabou cessando, só que de uma maneira extremamente agradável, né? Porque Doterra, ela é algo que vai nos captando e nos chamando cada vez mais para esse mundo. Além de sem mencionar as possibilidades financeiras que a médio e longo prazo isso vai criar mais à frente. Outra vez eu menciono, né? Dedicação e foco, enfim. E aqui nos vimos Doterra. Essa basicamente foi a nossa história, né? Aqui eu só quero mencionar as promoções que Doterra está fazendo esse mês, que a grande maioria de nós já sabem, né? Cadastramento desse mês com 100 PVs ou mais, o Motivate. No meio disso, recebemos agora a notícia do Clube Silver, então tem outras novidades, né? O produto do mês é o Cipress, 10% no Tinker. O Renove, que está acontecendo esse mês para nós, foi lançado mês passado o Kit Culinária. Então, aqui são algumas benfeitorias do Terra para a gente, né? Eu vou falar muito rapidamente da forma de cadastramento, tá? E aqui não quer dizer que eu estou elencando todos eles. Eu vou mencionar sempre 2 ou 3 para não me tornar muito nem prolixo nem cansativo nisso aqui tudo, né? Enfim, os kits sugeridos pela Doterra hoje são esses 4 que vocês estão visualizando, né? O Brasil, Essencial, Soluções Naturais e o Aroma Touch. Na realidade, a vantagem pelo kit é porque os produtos sempre vão sair muito mais baratos, né? Então, para vocês terem ideia, em todos esses 4 kits, hoje, além do Motivate que tu tens uma possibilidade ainda de mais um outro brinde ou 2 que a Doterra acaba te presenteando. Mas não é a única maneira. Existem pessoas que às vezes não querem o kit e querem se cadastrar por algum ou outro óleo específico. E isso nós aprendemos com o passar dos tempos, tá, pessoal? E acho que todos nós temos que ter essa atenção. Por quê?
não é o que nós achamos, porque muitas vezes a gente já está um pouco mais dentro desse processo da Doterra e tu geralmente ou acha ou realmente sabe quais são os melhores olhos para se cadastrar, porque todos eles já estão preparados para essa realidade brasileira e talvez até mundial, né? Mas alguns kits são mais específicos, como o Brasil Living, né? Ele foi estudado e preparado para o povo brasileiro. Só que muitas vezes quem está chegando na Doterra ou tem a intenção de chegar não vislumbra isso ainda. Então ouçam o seu cadastrado, né? Cadastrem ele pelo óleo que ele quiser, ofereçam um cadastro simples, que é a taxa de R$ 90, né? Mais o frete, que ele já vai começar com esse desconto. Enfim, tragam ele para junto de si, deem a ele essa oportunidade de conhecer os olhos, e aí nós temos uma pessoa mais conosco nessa nossa rede, nesse nosso empreendimento, que é difundir os olhos cada vez mais, proporcionar esse bem-estar para todos nós, né? Todos nós sabemos que os kits Doterra são soluções, os olhos, né? Soluções naturais e seguras, acessíveis e eficazes. Por que acessíveis? Ele está, assim, ao alcance de todos nós. Quando eu penso que eu, Sandro, era um cara que tomava de 6 a 8 comprimidos por semana por causa das minhas enxaquecas, e eu hoje, há mais de 1 ano e 2 meses, eu não boto um comprimido para dor de cabeça, e isso não aconteceu do nada, é um uso contínuo, não tenho a menor sombra de dúvida, mas a química do meu organismo, com certeza, daqui a 20 anos vai estar muito diferente. Cada gota dessa tem um valor agregado muito grande, e ele se torna ínfimo ao valor financeiro e monetário quando isso tem um valor no meu organismo. E é essa visão que a gente tem que passar e conseguir fazer as pessoas ver. É uma obrigação nossa. E não é pelo fator financeiro não, pessoal. É sim pelo benefício de saúde que vai trazer para cada um de nós. Esses óleos são sim potentes, são sim puros e são extremamente seguros. Como diz aqui na figura que eu coloco, né, eles são plantados e colhidos nas regiões de origens, as mais ideais, porque foi ali que eles nasceram. Não teria outro motivo na natureza se não fosse essa, tá? Esses testes são realizados por Doterra e por terceiros. Ou seja, quando o Doterra cria o CTPG e cria esses testes mais, como que eu vou falar, mais puros e mais eficazes, para ter esse óleo mais eficaz, ela está fazendo por ela e por nós que consumimos, tá? Então hoje são mais de, eu não sei exatamente, mas são mais de 50 testes que são produzidos pela Doterra e pelo órgão de saúde norte-americana. Muitas pessoas às vezes podem dizer, mas é a Doterra que faz. A Doterra faz e os outros não fazem. É isso que nós temos que ter na mente e passar para os nossos cadastrados, tá? A Doterra é sim simples, ela é extremamente segura nas 3 formas que ela se coloca para o uso: para o aromático, para o tópico e na ingestão. Inspirar os óleos de uma maneira segura ou pelo próprio difusor, né? Nós vamos ingerir a grande maioria deles e topicamente a grande maioria deles. Aromaticamente nós podemos utilizar todos, por exemplo, no difusor. A intenção aqui não é dar uma aula em relação ao uso, aí seria com a Márcia, tá? O que eu quero colocar para nós todos aqui, que nós temos que nos permitir essa mudança de hábito, de atitudes e energia. Isso vai ser fundamental nessa nossa caminhada. Sem esses 3 motivos principais, na minha visão, essa caminhada não vai valer de nada, tá? E é isso que eu quero e sempre pensei, isso tem que partir de nós mesmos. A nossa vida está nas nossas mãos. Não é ninguém nem o outro que vai dizer o que a gente tem que fazer. No entanto, tá? Nós temos que nos permitir a abraçar uma outra causa ou a tentar conhecer um outro motivo.
Hoje, os óleos essenciais são, sim, um motivo de muita mudança em nossas vidas. A pandemia nos trouxe isso e só nos ajudou. Quando eu e Márcia viemos lá do início e a pandemia chegou, e eu acho que a grande maioria das pessoas que fazem doTERRA aconteceu isso, porque a gente estava muito acostumado com o presencial. A pandemia, puta, agora eu perdi o meu negócio. E, na realidade, ela só fomentou. Tá? Aqui, pessoal, é assim, ó. Nós temos alguns hábitos diários, né? E se não temos, precisamos passar a tê-los. Ou seja, para nos alimentarmos bem em doTERRA, a gente precisa estudar e ser curioso. E isso é imprescindível para esse nosso negócio. Lembre-se, doTERRA é simples, mas nada vai vir de graça. O teu estudo, a tua dedicação, a tua curiosidade vai te fazer alimentar bem de todo esse processo que vai fazer parte da tua vida e das pessoas que tu trouxeres para a doTERRA. Tu és corresponsável por quem tu traz para a doTERRA, tá? Quando eu quero falar em exercitar-se, novamente, é estudar, é praticar e é apresentar. Essa apresentação ela é muito importante porque é aí que a nossa prática vai cada vez mais se aprimorar. E aí sim, com tudo isso organizado, a redução do nosso estresse vai vir da maneira que a gente vai cada vez mais continuar praticando. Cada vez mais. E é uma prática tão salutar, tão gostosa, que realmente não dá de parar. Ah, Sandro, tu não desanima nunca? Márcia não fica chateada? É claro que a gente desanima, pessoal. Somos iguais a vocês. Tem dia que estamos melhores e tem dia que às vezes não estamos tão bem, né? No entanto, a busca dessa constância é o que nos tira e nos dá a certeza de continuar a estar nesse caminho. A redução do estudo do acúmulo tóxico é literalmente a persistência. Nem todos tivemos sempre uma alimentação saudável. Eu confesso que eu não sou o cara mais correto no mundo, né? Eu sou muito puxado pela Márcia e graças a Deus me ajuda muito nisso. Mas quando tu sente uma mudança na tua alimentação, no teu dia a dia, no teu círculo diário de acontecimentos, isso te faz pensar cada vez mais que a tua persistência é o que mais vale a pena. Descansar. Precisamos descansar sem dúvida nenhuma, né? Mas descanse menos até atingir o teu objetivo, até atingir o teu resultado final, qualquer que seja ele, tá? Por que compartilhar doTERRA, pessoal? Primeiro, para contribuirmos para a mudança do terreno biológico nosso e das pessoas, né? E isto é promover, sim, a saúde e não a doença. O que ensinam nas universidades, principalmente na área da saúde, é ensinar sobre as doenças. É importante? É importante, sim. Mas a prevenção sempre precisa vir em primeiro lugar. Não tenham dúvida que se lá no início tivéssemos sido ensinados, e eu não falo só de escola, não, eu falo também de pais, do dia a dia, do nosso dia a dia, e nós somos culpados disso também, a nos prevenirmos, teria e seria muito diferente. Mas ainda dá tempo, doTERRA hoje chega nas nossas vidas, os óleos essenciais chegam também para provar que isso e mostrar que isso é possível, tá? Por que mais compartilhar? É isso, para empoderar outras pessoas. Para nos empoderar e poder empoderar outras pessoas, dando a oportunidade de conhecer os óleos, de mudar essa saúde biológica, esse terreno biológico, talvez de mudar vidas financeiramente, né? Como o meu mentor, Gerosni, fala, né? E o próprio LR também, não vem pouco dinheiro. Quando o resultado vem uma soma vultuosa. É fácil de alcançar? Não é fácil. Mas nada na vida é fácil também. Então não desistam, persistam, tá?
Nós ganharemos e ajudaremos outras pessoas a ganhar recompensas. Seremos molas propulsoras para gerar renda nessas famílias, para mudar a vida dessas pessoas, tanto na saúde física, emocional e na financeira. Tá? E por que mais compartilhar a doTERRA? É isso mesmo, para termos liberdade financeira. Hoje o marketing multinível, ele nos proporciona isso. E essa venda direta através da doTERRA, com um produto que entrega o que nos promete, ele tem sim a possibilidade de nos dar essa liberdade financeira. E aí aqui eu reafirmo justamente a parte do foco e do comprometimento, tá? Mas vamos falar um pouquinho do que eu tinha me proposto em relação ao cadastro, né? Cadastrei, e agora? E aí eu acabo lembrando de algumas coisas do meu início, né? Que eu não tive essa informação. Mas com o passar do tempo, elas surgiram, a gente vai aprendendo. São muitos os cadastrados depois de uma certa época. E a gente, se não estiver organizado desde o início, a gente não vai dar conta do serviço, porque ele vai aumentar, pessoal. Essas pessoas vão chegar com vontade a partir do momento que elas começam a ver todo esse resultado. E aí eu penso o seguinte, antes mesmo de tu cadastrar aquela pessoa, tá? Tu tens que ver algumas partes importantes da tua rede, da tua estrutura, daquela linhagem que tu estás criando, tá? Ela vai ser tratada como tua empresa, porque ela é tua empresa. E hoje tu abre uma empresa na doTERRA, se tu quiseres, com R$90 mais o frete. Isso não é barato, isso é dado agora. O resultado de cada um vai depender da perseverança de cada um de nós. Todos os nossos uplines, né, estão onde estão e alcançam os resultados que alcançam, e são resultados vultuosos, porque eu já vi os resultados, por muita dedicação. E quando tu és empregado, funcionário de um terceiro, essa dedicação ela também acontece. Mas a grande maioria das vezes os resultados não vêm. Então tu vais receber sim pelo que tu produzires aqui na doTERRA. E isso foi uma das coisas que me atraiu. O produto e esse pagamento justo que ela faz. Mas muitas pessoas vão ser só consumidores, né? Mas enfim. Então pense que antes de iniciar o cadastro desse novo membro, quer seja ele um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, tu tens que pensar onde é que tu vai colocar essa pessoa. O teu carinho por ele já vai começar antes, porque pelo teu carinho por ele vai depender a construção da tua equipe, da tua empresa. Então veja bem, o carinho não é só por ele, é por ti também. É pelo que tu estás criando, é o que está nascendo contigo. E essa organização é o que te vai fazer cada vez mais ir para frente. E assim, eu particularmente, né, como eu escrevo aqui, eu cadastro todo mundo, todo novo membro como cliente preferencial. Ninguém, pessoal, ninguém eu cadastro como consultor de bem-estar. E isso eu só fui aprender mais tarde, né? Infelizmente. Mas enfim, ainda estava no início, deu tempo. Mas eu cadastro realmente todo mundo como cliente preferencial. A hora que essa pessoa resolver se movimentar, tem alguém para cadastrar, pronto. Aí eu sou obrigado a transformar ela para consultor. Mas eu não ofereço cadastro de consultor de bem-estar para ela, porque ela vai ter os mesmos benefícios que eu, como consultor. A única coisa que ela não faz é cadastrar. Por quê? Porque ela não tem ninguém para cadastrar, então ela não vai estar perdendo nada, né? O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma organização de equipe e de estrutura. E cada equipe, cada pessoa vai ter sua velocidade de construção, de trabalho, de dedicação, né? Hoje eu e Márcia nos dedicamos exclusivamente à doTERRA, mas vão ter pessoas que não vão poder ou não querem ou dividem o seu tempo com outros afazeres. E faça a doTERRA no seu tempo livre. Se dedique para tu ver esse resultado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Isso vai mudar a tua vida, tá? Mas uma coisa que a gente tem que pensar é assim, a velocidade do outro, ela faz parte da nossa construção. Então, estar ao lado do outro não significa que eu vou fazer pelo outro.
O início a gente ajuda sem dúvida nenhuma, mas isso não vai ser um ad eterno para aquele membro. Vão surgir outras pessoas e graças a Deus vão surgir outras pessoas, mas o que a gente pode é nos colocar junto desse membro, colocar ao lado dele. E outra vez eu friso aqui, né? Não é fazer por ele, mas estar atento às necessidades, às dúvidas, a tudo que ele precisa em relação a isso. Esteja proposto a te doar, porque a tua empresa depende disso também, né? E dessa maneira a gente vai estar ajudando de maneira direta na construção. Mas o meu nível de envolvimento talvez não seja o mesmo que o cara que eu cadastrei ou o cara que me cadastrou, né? Então, não reclame, só trabalhe em conjunto. É claro, ninguém é bobo, ninguém vai fazer pelo outro toda a vida, né? E é como eu falo aqui, ó, parece fácil, realmente é. Mas tu tens que estar atento e comprometido. É o que eu sempre falo, e isso eu aprendi também com o Gerosni, né? Doterra, ela é simples de fazer. Não quer dizer que vai cair um caminhão de dinheiro na minha cabeça na outra semana. Mas ela é simples de fazer. Ela é repetição, pessoal. É cada vez a gente vai se aprimorando mais no que a gente vai aprendendo e vai fazendo. Não tem a menor sombra de dúvida. Já erramos, continuamos errando, mas cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando, né? E quando os resultados surgem, quando tu vê as pessoas felizes com o uso do Terra, é claro que o fator financeiro é extremamente importante, senão eu acho que a grande maioria também não, eu não estaria aqui, tá? Mas estou por dois motivos, né? E para todos os novos cadastrados, sabe, pessoal, eu procuro alocar esse pessoal de maneira que eu possa dedicar tempo e apoio a este novo membro. Eu tenho que me organizar para ter uma estrutura e surgir uma estrutura organizada. Será mais fácil para frente lá na frente, sabe? Para que todos nós prosperemos juntos, quer seja no uso dos olhos, né, físico e emocional, ou financeiro. Acho que são duas ou três coisas distintas. E quando eu falo prosperar, eu não penso só em dinheiro. Eu quero, assim, sentir o que eu sinto hoje, né? Esse bem-estar de poder utilizar algo, primeiro, que é seguro, que eu tenho uma segurança e uma confiança extrema, e que me fez mudar muito o meu ritmo de vida, né? O pessoal brinca comigo que o Sandro hoje de ogro tá uma meio princesa, assim, enfim. Mas acho que isso também faz muito parte dos olhos, né? E aqui a gente começa a falar um pouquinho de patrocínio, né? A partir do momento que eu cadastro uma pessoa, e por isso que eu falo para tu visualizar ela na tua árvore já em algum posicionamento. Porque às vezes tu, pela conversa ou pela ideia que tu tivesse com aquela pessoa, tu tens um pensamento a respeito dela em relação ao negócio. E de repente isso muda. E aí, quando tu não colocou ele abaixo de ti direto, ou seja, tu não foi, tu não deixou de dar atenção para a tua organização, e tu já posicionou essa pessoa num primeiro local onde tu acha que ela pode produzir, e depois tu vê que aquilo não aconteceu, tu podes mais uma vez alterá-la, né? E quando tu joga ela abaixo de ti diretamente, tu já queimou essa primeira mudança. Então, quando tu for posicionar alguém, a não ser que, assim, eu acho que é muito difícil, né? Mas acontece que tu tem certeza que aquela pessoa vai ser um aliado teu extremamente poderoso na tua organização. E se tu precisar de alguém para avançar, aí tu realmente vai colocar essa pessoa embaixo de ti, né? Mas posiciona ela estrategicamente já desde o primeiro dia, né? Sobre clientes preferenciais, eu quero deixar algumas dicas básicas aqui, né? Então, primeiro é aquela ali, né? Que tu vai poder movimentar dentro de 14 dias após o seu cadastro, se for necessário. Por isso que eu, outra vez, friso. Já pensa onde tu vais colocar essa pessoa. Ele vai sim poder ser convertido para consultor de bem-estar, todos nós que fazemos negócio sabemos disso, né? Esse posicionamento, ele pode ser alterado depois dos 14 dias? Pode. Depois dos 90 dias,
só que vai ter a necessidade de um cadastro de 100 PVs. E aí são regras mais específicas, né? As pessoas que depois que tiverem alguma dúvida, a gente pode ajudar em relação a isso. Mas se eu for me alongar muito, aí a gente vai ficar muito longe hoje aqui na história, né? Mas o que é o cadastrador e o que é o patrocinador? Chegamos no âmago da questão que a gente tinha se proposto a dar uma pincelada lá no início, né? Então, o cadastrador foi aquele cara que lembrou de ti, primeiro, né? Quem te trouxe a chance de conhecer os benefícios dos óleos essenciais, é quem te contatou, é quem lhe convidou, né? E ele, o cadastrador, vai ajudar a mudar a tua vida. No mínimo, física e emocional. No mínimo, né? Esse cadastrador ele vai receber bônus de início rápido nas compras dos recém-cadastrados, ou seja, nos 60 primeiros dias, né, de compras desse mês, desse membro, se ele assim fizer compras, né? E depois, né, em conjunto com os patrocinados, sendo ele diferente, ele vai ajudar, por exemplo, porque ele é membro da tua equipe, pessoal, é isso que nós temos que pensar. Cadastrei o cara, agora ele só vai me ajudar em compras. Não, em consumir. Não, eu acho que isso aí é o que eu não penso, né? Eu penso no que isso pode ser difundido para frente, né? Então, trate essas pessoas que tu estás trazendo para o mundo do Terra, e não para a tua equipe, mas para o mundo do Terra, de maneira que eles possam vir a aprender e compreender o poder dos olhos. E aí sim tu vais ter um parceiro em todos os sentidos, ou no mundo do negócio ou dos olhos. Seja, sabe aquela tua lista que nós tanto fazemos e pensamos? Essa pessoa vai te dar essa lista em troca de toda essa atenção que tu proporciona a ele. E no meio disso, tu vais ter parceiros de negócio sim, né? O cadastro, ele vai se encontrar para o avanço de classificação desse cadastrador, um por linha física, né? Enfim. E ele vai poder alterar o patrocínio de um novo cadastrador novamente, né? Aquilo que eu já havia falado, uma vez dentro dos primeiros 14 dias. E aqui vê-se a importância de ter um patrocinador já determinado para o novo cadastro. Aquilo que eu falei lá anteriormente, né, pessoal? Sandro está cadastrando Maria. Onde é que eu vou colocar a Maria? Olhe para minha empresa e aí começo a estudar a minha empresa. Conheça a sua empresa, saiba quem são os seus parceiros, saiba onde tu podes apostar e onde tu vais ter pessoas que vão só consumir. A gente vai conseguir fazer isso com todos? Não vai. Infelizmente não vai, mas faz parte do negócio, né? Todo grande investidor tem muitos tropeços no meio do caminho. Outra coisa, mantenha-se sempre como cadastrador dos teus cadastrados. Até que talvez faça sentido para o patrocinador ou para o outro construtor num avanço de equipe, ou seja, mudar, doar o teu cadastrador para uma outra pessoa embaixo da tua equipe quando tu pensas em avançar na tua equipe. Então, são regras bem específicas que precisam ser estudadas e isso está tudo no site da Doterra, basta a gente fuçar e olhar. E os nossos uplines, a grande maioria deles nos dá muita clareza em relação a isso e quando não sabem nos ajudam a procurar. Mas, porque no início eu pensava, não, eu nunca vou dar o meu cadastrador. Talvez uma hora precise e isso é para o avanço da tua equipe, tá? Do teu negócio. Patrocinador, pessoal. Enfim, esse cara parece que muitas vezes não tem um grande valor, né? Mas no cômputo geral do negócio do Doterra, ele é extremamente importante. Primeiro que senão o Doterra não teria criado ele. Isso não vem de graça, isso tem um fim comum para todos nós, né? E é a pessoa que tá abaixo, que o novo cadastrado é diretamente colocado. Ou seja, ele é a linha ascendente direta, né? Ele vai fazer parte, sim, do teu poder de 3. E ali, porque quando eu entrei na Doterra, não se dava muito valor para o poder de 3. E eu não entendia muito isso. E tem uma pessoa que comungava dessa ideia comigo. Hoje a gente sabe que estava certo, né? Com licença.
Então, essa construção do poder de três, a gente precisa prestar muita atenção. Porque, vejam bem, não é produto que a doTERRA me dá, é dinheiro novamente. Além dos outros ganhos que eu tenho, é dinheiro que ela me dá. Claro, nada vem de graça em relação ao trabalho que eu faço, né? Então, ele vai ajudar no poder de três da equipe e no meu, né? Ele também vai receber os benefícios do poder de três e do bônus Unilevel, que é uma outra coisa que tem que se estudar bastante a fundo, porque o bônus Unilevel, a partir do momento que ele começa a acontecer, e principalmente quando tu tem os mais cadastrados, esse cara é muito poderoso. Mas para a gente saber o poder que isso acontece, pode vir a acontecer na nossa vida, a gente tem que estudar e ter essa dedicação. Tá? Ele vai, quando necessário, ajudar em apresentações em conjunto com o cadastrador ou outro membro, esse patrocinador, né? Ou seja, o Sandro hoje não pode apresentar por um prospecto dele. E esse prospecto eu penso em colocar embaixo de fulano de tal, vou patrocinar para ele, né? Chama esse cara junto contigo, o teu patrocinador, para ele apresentar, ou estar junto contigo, né? Vamos ensinar as pessoas a fazer classe, vamos desmistificar esse medo que a grande maioria de nós temos, né? Eu acabo perdendo isso porque eu tenho a Márcia aqui que, senão, eu me pega na orelha e me traz junto, né? Enfim, então, para mim é muito tranquilo, é mole, para mim é fácil, que nada. A Márcia me cobra bastante, mas graças a Deus. E quando patrocino alguém para um cadastro meu, e quando eu falo meu, é da equipe, né? Dessa construção que eu estou fazendo. Isso é um sinal de confiança, principalmente no trabalho que essa pessoa tá desenvolvendo. É claro que eu não vou poder patrocinar a todo momento todas as pessoas, porque eu também tenho que pensar na construção da minha unidade de empresa. Então, às vezes a gente não recebe, poxa, mas fulano nunca patrocinou. É porque, pessoal, entendam, isso não é pessoal, não levem para o coração. É porque cada um vai construir a sua empresa. A nossa parceria está em, principalmente, dividir conhecimentos, em procurar soluções, em divulgar o que é o mundo doTERRA, tá? E esse cara, sem dúvida nenhuma, o patrocinador é extremamente importante na construção da nossa equipe, né? Porque ele nos trará outros membros, outras pessoas que agregarão a nossa equipe, né? Como a gente pode ajudar os nossos cadastrados? Primeiro, eu sempre falo, estudem o negócio doTERRA. Ao mesmo tempo que ele parece ser simples, ele pode tornar-se complexo a partir do momento que eu não dou a devida atenção que ele precisa. Porque as possibilidades dentro de doTERRA são muito grandes. Eles abriram muitas chances de conhecimento e de avanço no negócio, mas isso requer dedicação nossa. A gente precisa incentivar os nossos cadastrados e ajudá-los nas suas apresentações iniciais, como eu já falei antes, né? E assim, pessoal, não é fazer por eles. Lembrem, é ajudar. Ah, mas se eu não fizer, ele vai desistir. Ah, se tu tiver que trabalhar por ele, então a hora que tu for cadastrar esse cara, que é um convidado dele, tu faz o seguinte, tu cadastra para ti e patrocina para ele. Simples assim, né? É o Sandro sendo ogro aqui, mas aí não é justo. Não é justo ficar apresentando para essa pessoa o resto da vida, né? Ela tem que acordar para o negócio dela, porque isso vai mudar a vida dela, né? A gente pode sim e precisa ajudar essas pessoas a dominar aplicativos de apresentação como Zoom, Google Meeting e outros tantos, né? Ajudar e quando não souber, chamar as pessoas que já têm mais experiência em doTERRA a posicionar essas pessoas. Lembrar que esse posicionamento vai refletir mais à frente na construção da equipe e da empresa dessa pessoa, né? E em muitas outras questões, né? Estar sempre disponível quando surgirem dúvidas e questionamentos. E assim, ó, pessoal, estar disponível e junto dessa pessoa não significa tornar-se um zumbi para atender essa pessoa a qualquer hora ou a qualquer momento. Os nossos cadastrados têm,
precisam entender que muitas vezes a gente não consegue responder na hora. Imagina, né, um Gerosny respondendo todos os cadastrados dele. Cara, assim, a grande maioria ele não deve conseguir responder na hora. Mas a gente sim precisa dar atenção a eles, porque aos poucos essas pessoas vão ter cada vez mais segurança e esse trabalho que a gente fala tanto, ele vai se duplicar. É dessa maneira que a gente faz essa duplicação. É passando essa segurança e mostrando e fazendo os nossos cadastrados entenderem que isso é possível para todos nós. Não existe mágica aqui em Doterra. Existe estudo, dedicação e consistência no nosso trabalho, sabe? Enfim, nunca deixe o teu cadastrado sem uma resposta, mesmo que tu não saiba. Vá atrás dela, responda a ele, às vezes pode demorar. Nós, eu e Márcia, tivemos um mês agora de maio espetacular para nós em relação à nossa vida pessoal. Mas isso nos afastou um pouquinho da nossa equipe, em relação a estarmos sempre extremamente presentes. É uma verdade essa. A gente sempre... E esse mês eles sentiram um pouco isso. Estamos de volta, pessoal, tá? Já resolvemos basicamente todas as... Não eram nem pendências, porque a gente só cresceu com o que aconteceu na nossa vida, e gratidão por todos que entenderam isso. Mas estejam com seus cadastrados sempre junto com a nossa equipe. Tá? São eles que vão nos ajudar a crescer. E aqui eu trouxe 2 ou 3 exemplos, agora eu não me lembro quantos eu botei, né? Mas a respeito de cadastro e de patrocinador, né? Maria, cadastradora de João, José e Mara, tá? Então, o que a Maria ganha diretamente primeiro? Ela vai ganhar 20%. Vai ganhar 20% do valor, por exemplo, de um cadastro? Não, ela vai ganhar 20% dos PVs desse cadastro. Entendam isso, é em relação aos PVs, né? Doterra existe em muitos países do mundo e cada país tem uma moeda, né? Por isso que ela criou o PV. Então, por exemplo, eu botei um exemplo bem banal aqui. Kit Brasil, 120 PVs, 20% de 120, igual a 24 PVs. Um PV na Doterra hoje, se eu não estou enganado, eu não pesquisei, eu estou com valores antigos, vale R$ 3,05. Então, esse cadastro vai valer para mim, na Doterra, R$ 73,20, se eu não errei na conta, tá? Fiz tudo muito rápido, enfim. Mas o que isso significa? Maria vai receber um bônus de início rápido de 60 dias dessas 3 pessoas que são cadastrados dela. E nesse caso, vejam, pessoal, cadastrados e patrocinados, né? Muitas vezes pode acontecer essa aqui é a primeira linha que vocês estão vendo, onde estão João, José e Mara. Essa aqui já é a segunda linha. Então, muitas vezes eu posso ter um cadastrado meu aqui nessa segunda linha, mas ele é patrocinado do José. O que esse cara que vai ajudar, que está aqui embaixo? Ele vai ajudar no poder de 3 do José. Mas os bônus diretos são da Maria, porque ela é a cadastradora. Por isso, o fato de ser cadastrador é muito importante. E eu estou trazendo essa pessoa para a equipe, né? Enfim. E depois os outros benefícios de possíveis cadastros desses cadastrados também, né? Ou seja, eu recebo 20% do José, o José cadastrou uma pessoa, eu vou receber agora 10%, e essa outra pessoa cadastrou, agora eu vou receber 5%, né? Os 3 ajudarão, tá? Esses 3 aqui, João, José e Mara, vão ajudar no avanço de qualificação da Maria, entre outros benefícios. É o que eu falei, se eu for muito longo aqui, a gente vai bem longe aqui, mas, enfim, se alguém depois tiver alguma outra dúvida e precisar de uma ajuda, é só me chamar. Eu botei um outro exemplo aqui, tá? Aqui eu já botei mais gente, tu vê. Eu tenho 7 pessoas aqui nessa construção. Então, Maria cadastradora... Aqui eu poderia ter botado Maria cadastradora de alguns e não é de outros. Aqui eu botei como de todos, tá? Ela vai receber 20% de todos esses cadastros na data do cadastramento. E o que significa, né? O bônus de início rápido, de 60 dias dos 6, né? E é claro, caso eles consumam após o seu cadastro, né?
João, José e Mara, os 3 primeiros aqui, vão ajudar no poder de 3 de Maria, mas aqui eu já tenho uma mudança em relação à outra, né? Veja bem, Joana, Eva e Adão, que são diretos de Maria, né? Vão ajudar no poder de 3 agora de João. Entende? Isso quando eu estou falando no primeiro bônus do poder de 3. Eu não estou mencionando aqui o segundo, que seria o de 1250, porque senão outra vez a gente vai se estender muito. E os 3 vão ajudar no avanço de qualificação de Maria, né? Entendem? Conseguem perceber isso? Depois eu vou olhar se tem pergunta e aí depois a gente dá uma conversadinha. Claro, para tudo isso ocorrer, pessoal, para quem faz o negócio, é imprescindível a ativação mensal mínima de 100 PVs. Primeiro, tua LRP tem que estar sempre programada acima de 100 PVs. Lembre disso. Isso é imprescindível para todos nós que fazemos negócio. Quem é consumidor, quem gosta, como eu também, né, de utilizar os produtos do Terra, essas regras já não precisam ser observadas. No entanto, o que doTERRA nos proporciona a médio e longo prazo, vale sim a pena pensar em relação a tudo isso que eu tenho falado e hoje acredito muito, né? Ou seja, 100 PVs hoje na doTERRA, ele vai girar em torno de 450 a 600 reais. Ah, Sandro, como assim? É claro, depende do produto que tu escolhe. Alguns produtos têm um valor agregado maior, acabam saindo um pouco mais, né? Mas o retorno dele também é tão benéfico quanto os outros, enfim. Ou seja, de qualquer membro do Terra que desejar cadastrar e receber os benefícios da construção dessa equipe, ou seja, desenvolver o negócio, 100 PVs é imprescindível que tu tenha, primeiro, montado na tua LRP, e depois, antes do final do mês, tu tens que ativar essa tua LRP, que senão tu não vai ter direito a receber nenhum dos benefícios que tu tanto lutou durante o mês, né? Através de Now a gente tem algumas histórias que pessoas que produziram o mês todo, esqueceram de ativar a LRP, não receberam nada, e tinham direito a receber, e doTERRA não paga, sabe? Isso aqui é tua empresa, presta atenção no que tu está fazendo, faça isso de maneira séria. Brincamos, eu mesmo sou muito bobão, mas a hora de trabalhar é a hora de trabalhar, porque não vai ter perdão, né? Enfim, como o doTERRA promete um óleo de Peppermint, que é antitérmico, que dá outros benefícios, que vai te ajudar no alívio de dores, que vai tirar a dor de cabeça do Sandro, e ela entrega isso realmente. E nós temos que entregar o que esperamos de nós mesmos em relação à doTERRA, né? As possibilidades de doTERRA são incríveis, e aí se fala disso em relação a pessoas que a gente vê alcançarem resultados vultuosos, né? E a gente sonha, assim, chegar nisso. Acreditamos, eu e Márcia, assim, que vamos, e vamos muito longe. Mas isso requer uma dedicação muito, muito atenta a todos os fatos de doTERRA. Quer seja em produtos, quer seja no negócio. E é o que eu sempre falo, o processo é simples. O principal é o fato de que a gente também pode ajudar a empoderar vidas, trazendo principalmente mais saúde. Só que nada vai vir de graça, né, pessoal? Foco e comprometimento. Eu toco muito nisso, muito. Porque eu acho que são os principais fatores em relação ao negócio doTERRA, né? Quanto maior a minha equipe, maior os meus ganhos. Simples assim. Ou seja, não é aquela coisa de que o Sandro é faxineiro, ele limpava 5 salas, né? Foi determinado para o Sandro que a partir de agora ele vai limpar 10 salas. Vai aumentar o salário do Sandro? Não, Sandro, faz, porque senão vão chamar outro. Né? doTERRA não é assim. Tu aumenta a tua equipe, com certeza os teus ganhos aumentam. Tu ajuda a tua equipe, com certeza os teus ganhos aumentam. Então, esse é o que me atraiu muito em doTERRA. Outra coisa que me atraiu em doTERRA é assim, eu não paro por causa de ninguém.
ou seja, meu cadastrador, né? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Meu cadastrador, que está um pouco acima de mim, eu estou aqui. Ele parou o negócio dele. Eu vou ser barrado por ele? Não. Eu posso, inclusive, passá-lo. Ou seja, esse mundo é o que me faz cada vez mais prosperar e querer o negócio do Terra, né? O que eu botei ali são 2 exemplos em relação a cadastrador e patrocinador bem banais, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia en passant, porque eles podem ser muito mais cabeludos, dependendo do que a tua equipe vai acontecendo. E quando eu falo cabeludo, não é difícil nem complexo, é porque eles podem ter outras possibilidades, né? Como eu falo aqui, é impossível a gente falar de todas as combinações possíveis. E aqui eu falo novamente, né? Estudar, aprender, dedicar-se. Te desenvolva, te comprometa. Outro dia nós tínhamos mesmo o Gerosni, que não esteve numa das reuniões conosco porque resolveu faltar. Não, ele estava estudando, ele estava aprendendo mais para passar para nós. E é nesse nível que eu acho que a grande maioria de nós que fazemos o negócio e das pessoas que talvez estejam convidadas e ainda não conhecem o Doterra, podem pensar em chegar, em atingir, tá? As possibilidades dentro do Doterra vão aparecer de acordo com a nossa determinação. Tudo vai dar certo se a gente for dedicado? Não, não vai dar certo tudo. Muita coisa pode realmente, às vezes, nos desanimar, mas se lembrem, é nesses dias que a gente tem que aprender a levantar e a novamente começar, tá? É como a gente lê às vezes por aí, né? Seja melhor que a tua melhor desculpa. Não deixa ela te barrar. É muito mais fácil desistir, pessoal. Muito mais fácil desistir, né? Deixa eu dar uma tocadinha aqui no chat para ver se talvez tem alguma pergunta. Acho que não. O pessoal tá me gozando aqui que eu gosto do Gerosni. Realmente sou um apaixonado pelo cara. Mas nada para casar não, tá, pessoal? Então, só pare quando tu atingir os teus objetivos. Assim, e ele não precisa nem ser grande, nem médio, nem grande, nem pequeno. Ele precisa ser o teu objetivo. Pensa em ti, né? Comprometimento e foco, até onde tu queres ir. E assim, cada um vai ter a sua velocidade. O que eu quero, mais uma vez, é agradecer a presença de todos, né? Enfim, deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui para frente. Eu botei alguns pensamentos aqui. Diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei. E assim, pessoal, só assim a gente pode duplicar. Isso aqui é uma adaptação de uma fala de Benjamin Franklin, tá? Então isso eu acho que é muito verdade, principalmente nos dias de hoje, que a gente está acostumado tudo a muito full time. Tem pergunta, dona Márcia está dizendo aqui, já vou olhar, dona Márcia. Outro dia eu escutei isso aqui, tá? Deixa eu até baixar minha imagem aqui. E nada mais, nada menos, quem citou foi uma pessoa que a gente talvez admire bastante, eu admiro bastante, né? O marketing de rede não é perfeito, tá, pessoal? Com certeza deve ter problemas, eu ainda não os enfrentei. Mas ele é apenas o melhor. Quem fala, essa frase é de Eric Rowe, mas ele foi mencionado pelo nosso presidente, o LR. Então, como fala ele, né? LR com I, porque alguém um dia escreveu o nome dele, LR com E, e ele mencionou, frisou bem. Então, prestem atenção, LR, né? Eu e Márcia, a gente escolheu Doterra porque a gente acredita que a empresa e os preceitos dela são os melhores. O que eu vou falar de ser ideal e de ser melhor? Nem sempre o ideal é o melhor. Mas a gente tem que aprender a se adaptar a todos os meios que a gente acaba se propondo a frequentar. Tá? E Doterra
é sim para mim uma grande chance de poder ajudar pessoas e principalmente, eu não vou ser mentiroso aqui, e principalmente ajudar a minha família e a mim, né? Eu quero agradecer primeiro, eu já vou voltar lá nas perguntas, tá, pessoal, que a Márcia disse que tem. Primeiro, pela dedicação de cada membro do Terra, da nossa equipe. Quando eu falo minha e nossa equipe, é das pessoas que acreditaram no que eu e Márcia propusemos para elas. Tá? Nada aqui é nosso, nós somos uma família, literalmente, né? Aprendemos juntos todos os dias, temos divergências, conseguimos acertar, erramos juntos. Por todos que estiveram e passaram aqui, vão ver esse vídeo hoje, né? Depois, gratidão ao universo por tudo que tem nos acontecido a mim e a Márcia. Maio foi um mês extremamente trabalhoso para nós, mas estamos muito felizes e, acima de tudo, a dona Márcia que está aqui segurando o celular, eu já vou responder ali. E, acima de tudo, a Márcia, que é uma mulher e um ser humano incrível. Gratidão, meu amor. Te amo muito, obrigado por tudo. E lembrando, tá? Semana que vem é a Márcia que vai estar aqui com vocês, às 8h30, dia 8, tá? Ela vai falar um pouco entender sobre os protocolos. As pessoas se preocupam muito com o protocolo e aí ela acho que vai tentar ajudar vocês em relação a isso, tá? Deixa eu olhar uma pergunta que me fizeram aqui. Sandro, como vemos os valores recebidos? Temos ganhos nas nossas compras? Sim, temos ganhos nas compras em relação à pontuação. A Suzy falou isso, né? Os recebidos são vistos ali na nossa página. Eu te ajudo depois, tá, Suzy? Te mostro ali para poder de cabeça, agora eu não lembro exatamente, mas a gente pode depois. Sobre estratégias de posicionamento. Então, o que eu penso sobre estratégias de posicionamento? Primeiro, não é uma coisa fácil, pessoal. É como eu falei ali para vocês, né? A hora que eu estou cadastrando alguém, primeiro, eu jamais cadastro, eu não estou falando, talvez não, eu jamais cadastro alguém como consultor de bem-estar. Não faço isso. Eu coloco todo mundo como cliente preferencial, porque eu tenho a possibilidade de botar essa pessoa depois como consultor de bem-estar, me entendem? Ali eu já vislumbro aonde eu quero colocar essa pessoa na minha empresa, tá? Posso errar no primeiro momento, mas eu tenho mais 14 dias ou 13, né? Porque aí já vai passar o primeiro, para estudar e ver o que está acontecendo na minha equipe. Agora, não coloquem o cara em qualquer lugar, né? E depois, eu podia ter... Não, aprendam a conhecer a sua equipe. Aprendam a conhecer a sua equipe. A gente vai conhecer tudo? Não, a gente não vai conhecer tudo. Mas se tu tiveres o cuidado já no início de vislumbrar esse posicionamento, né? Isso eu aprendi com uma pessoa, eu aprendi com a Jaque, que está aqui na sala, né? Só que antes tu não vislumbra o negócio dessa maneira. Então, coloquem essa pessoa numa determinada posição já, porque depois tu entendes que tu tens mais uma chance de mudar sem errar, porque tu tentou já numa primeira visualização colocar ela numa posição estratégica. Tu podes errar, porque quando tu colocas, outra vez eu vou repetir, quando tu colocas ela abaixo de ti já direto, para mudar depois, tu já sabe que tu tinhas que mudar. Então já vislumbra antes aonde tu vai colocar essa pessoa. E no meio desses 13 dias, não são mais 14, tu tens mais uma chance de modificá-lo, tá? Isso é um primeiro cuidado que tu tens. Aí depois tem uma segunda mudança que tu podes fazer mais lá na frente dos 90 dias, né? Enfim, tinha outra pergunta, Márcia? Eu respondi aqui. Novamente, a diferença entre cadastrador e patrocinador, consultor e cliente. Consultor desenvolve rede e cliente. Perguntaram a diferença entre consultor e cliente. O consultor, ele vai desenvolver rede. O cliente, ele tem todos os benefícios, pessoal. Ele tem todos os benefícios. Ele só não desenvolve rede. Ou seja, ele não tem a obrigatoriedade, por exemplo, de se ativar com 100 PVs todo mês, né? Eu não tenho obrigação de me ativar.
com 100 PVs todo mês. Só que se eu não me ativar, eu perco dinheiro. Então eu me ativo, né? Doterra não vai... É o que eu te digo. Doterra te dá muitas possibilidades de crescimento. Entendam isso. Mas essa ativação mensal é o salário que tu pagas para o teu funcionário, é o imposto que tu pagas da tua empresa, é a luz, é a água, é o aluguel. E essa ativação, a Doterra, ela não te dá sem ter nada de volta para ti. Tu troca por produtos ainda. E mais, tu troca por premiação. Porque se eu me ativar até o dia 15 de todo mês, eu ainda ganho um óleo de brinde. Sem contar outras coisas que acontecem no meio de todo o processo. Enfim, pessoal, vocês devem ter os nossos contatos através de Nalva e de outras pessoas também. Se quiserem saber mais ou nos contatarem, tem o YouTube da Márcia, tá? Enfermeira dos Olhos. O nosso Instagram, use_olhos_essenciais. E quem é da nossa equipe, nos procure sempre. Anotem suas dúvidas. Eu faço isso, porque ela aparece e depois a gente esquece. Anotem as suas ideias. As nossas ideias são muito importantes. Eu estou do lado de uma mulher que vive tendo ideia e, enfim, isso é muito bom, mas é trabalhoso também. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco aqui. A intenção dessa live de hoje foi pincelar um pouquinho em relação a isso. Eu estou aprendendo ainda e essa é a intenção para todos nós aqui, é dividirmos conhecimento. Nalva, gratidão mais uma vez. Eu não sei se a Nalva quer falar um pouquinho, mas eu vou me despedindo por aqui. Oi, Sandro. Então, eu só quero agradecer a você, tá? E a todos que estavam presentes aqui. Tá? Agradecer aí a Ivete, a Maiara, que alguns eu estou vendo aqui o nome, né? E nas próximas semanas aí vai estar cada um de nós. O propósito da escola continuada da nossa equipe é se nos desenvolvermos como líder. Então, estar aqui um apoiando o outro, cada um vai escolhendo o seu tema, né? E é importante por quê? Porque a gente vai sabendo qual o ponto que cada um líder quer trabalhar na sua equipe. E às vezes a dificuldade tua é a nossa, né? E isso um contribui com o outro. Então, eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui junto com a gente, Sandro, você, a Márcia, por terem se preparado, né? Você hoje, Márcia, terça-feira que vem, daqui a pouco vem mais gente por aí, muitos diamantes aparecendo. Gente, junho e julho está lotado, toda terça-feira já tem uma pessoa para fazer uma apresentação, né? E isso não tem preço. E vamos dar continuidade e depois vem o presencial, porque se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vai estar junto, um ajudando o outro. É como a Nalva falou ali, sabe, pessoal? Assim, ó, não existe pergunta idiota. Façam, perguntem. É como a Nalva falou, a minha dúvida às vezes pode ser a dúvida de outro. Não tenham vergonha. Ou se tiver vergonha, pergunta no silencioso, pronto. Tá tudo certo. Márcia quer certo, falar? Então, muito obrigada, tá, gente? Gratidão, Sandra. Gratidão a todos. Eu que agradeço, Nalva. Beijo no coração de todos, uma boa noite. Beijo, fiquem bem. Tchau.